meus amores! A aula de matemática de hoje é a introdução de frações. Você já ouviu falar em frações? Conta-se que por volta do ano 3000 a.C., um faraó egípcio repartiu as terras às margens do rio Nilo entre uns poucos agricultores. Todos os anos o rio Nilo transbordava e derrubava cercas de pedra que marcavam os limites dos terrenos. Assim, os agricultores precisavam medir tudo outra vez. Era um trabalho muito cansativo. Então, as pessoas encarregadas dessa tarefa tiveram uma ideia: usar cordas esticadas para fazer as medições, anotando quantas delas eram necessárias para chegar ao tamanho correto de cada terreno. Porém, quase sempre a medida não correspondia a um número inteiro. Diante dessa necessidade para resolver o problema da divisão dos terrenos, os egípcios criaram os números fracionários, aqueles que hoje chamamos de fração. Fração é considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais, ok? As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho ali então um círculo que foi dividido em 4 partes, ok? E 1/4 é uma parte só desta fração, certo? A laranja está dividida em 8 partes iguais, certo? Cada parte é um todo da laranja. A fração que representa 1/8 é 1/8, ok? Vamos falar sobre os termos da fração. Nós temos o denominador e o numerador. O numerador indica quantas partes foram tomadas. E o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. É o denominador que dá o nome da fração. Então, vejam só, eu tenho ali novamente o círculo, ok? Dividido em 4 partes. Ok? Esse inteiro foi dividido em 4 partes, que eu chamo de denominador. 3 partes foram tomadas. Vejam que tem 3 partes pintadas ali. Esse é o numerador, ok? Então, ali eu tenho 3/4. Como que eu faço a leitura de uma fração? Vejam só. A primeira fração ali, o primeiro exemplo que eu tenho, 1/2 ou simplesmente meio, ok? Eu dividi aquele inteiro no meio. 1/4. Eu tenho uma parte de 4. 1/8. Eu tenho uma parte pintada de 8, certo? E assim por diante. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ok? Quando o denominador ele é maior que 10, nós lemos o numerador e em seguida o denominador acrescido da palavra avos, ou seja, eu acrescento a palavra avos. Olhem um exemplo. Tenho 14, são 14 partes ali, 16 avos. Desculpa, 4/16 avos. Ok? Eu tenho 16 partes e 4 estão pintadas. Então, eu falo 4/16 e acrescento a palavra avos. 4/16 avos. Certo? Quando o denominador é 10, é 100 ou 1000, lemos o numerador e acrescentamos a palavra décimo, centésimo ou milésimo. Olhem um exemplo. 1/10, 1/100, 1/1000, ok? De 10, 100 e 1000.
Agora, vamos fazer o exercício da página 165. Se o recipiente estivesse totalmente cheio de cereal, você representaria essa quantidade com o número 1, ou seja, inteiro, certo? Por tratar-se de uma botija inteira ou completa. No entanto, se apenas a primeira parte do recipiente estivesse cheia, como você representaria essa quantidade? Uma botija? Não, porque apenas a primeira parte, ou seja, apenas uma parte do recipiente está cheio, ok? Um meio ou meio? Não, porque olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes e apenas uma delas está cheia, lembra? Um terço da botija? Não, porque a botija tem 4 partes. Ou um quarto? Um quarto, porque a botija está ali, ó. O inteiro dela está dividido em 4 partes e apenas uma parte está cheia. Um quarto, certo? Bom, por que o senhor Israel está dizendo que 1 é pouco, mas 2 é demais? Vejam só. A quantidade de suco que ele tem deu para encher um copo. E menos de 2, certo? Ou seja, um copo foi pouco e 2 foi demais. Porque ele encheu um copo e menos que 2 copos, certo? Então, qual a posição que representa a quantidade de copos que o senhor Israel conseguiu encher? Ele encheu 1 e mais meio. Por isso que eu coloquei a posição da reta que nós vamos marcar é 1 e mais a metade.